Olá, gente, tudo bem? Me chamo Giovana e hoje eu tô aqui com a Roberta e o André para apresentar o podcast Resenha Global. Somos alunos do 8º semestre do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos. E hoje a gente vai falar sobre paradiplomacia. Você sabe o que é paradiplomacia? André, você sabe o que é paradiplomacia? Boa pergunta, Gi. De paradiplomacia nada mais é do que aquela diplomacia tradicional que você já está acostumado a ver nos noticiários. A única diferença é que ela é exercida por entidades subnacionais. Então, como assim, André? A questão é, você vai lembrar de um caso que ocorreu no Brasil, alguns anos atrás, durante a pandemia de coronavírus, onde o governo do estado de São Paulo intercedeu antes do Estado brasileiro para conseguir, por exemplo, as vacinas diretamente com o governo chinês. Esse foi um exemplo claro do que significa paradiplomacia. Paradiplomacia nada mais é, então, do que essa diplomacia exercida por atores não nacionais. Ela pode ser exercida pela sua cidade, em busca de algum objetivo econômico ou na promoção de algum evento cultural. Ela pode ser exercida pelo seu estado, por alguma província, como é o caso, por exemplo, do Quebec, Canadá, que promove de maneira independente formas de turismo, de promoção da própria cultura. E dessa maneira a gente gostaria de discutir aqui um pouco hoje sobre como a paradiplomacia ela afeta no seu dia a dia sem você perceber. Um dos casos que a gente queria citar aqui, e agora passando o gancho para a Roberta, é o caso, por exemplo, do cinema e da cidade de Los Angeles, por exemplo. A gente tem vários exemplos, em Nova York também, né, bastante, com a questão do teatro, mas mais o cinema, de como a cultura pop, através dessa paradiplomacia, através do próprio utilizamento do órgão estatal, por assim dizer, ele pode influenciar a sua vida sem você perceber. Poderia falar pra gente, Roberta, sobre o conceito de soft power e de como que ele é ligado ao conceito de paradiplomacia? Claro mesmo. O soft power é um conceito, basicamente é um conceito das relações internacionais, que funciona junto com o hard power, né? Tem o hard power e o soft power, que basicamente o hard power, eles são ações dos estados que... O hard power são ações dos estados que são mais diretas. A gente pode exemplificar com, por exemplo, sanções econômicas de outros países. Por exemplo, a Venezuela sofre muitas sanções econômicas de países como os Estados Unidos e a Europa, né? E isso pode ser dito como uma ação direta dos países, né, que configura o hard power. Agora, o soft power é um conceito de questões mais subjetivas que a gente não necessariamente vê de forma tão clara. E como o André falou, é algo que ocorre no nosso dia a dia. E o soft power, ele atua principalmente nas questões sociais e culturais, muitas questões políticas, enfim. E no nosso vídeo hoje, a gente vai falar justamente sobre como essas cidades globais podem ser estratégias do soft power de algum país para proporcionar cultura, políticas e isso de diversas formas, né? De Exatamente. não necessariamente é uma coisa só. E temos muitos exemplos, né, de cidades globais no mundo inteiro. Temos o exemplo de São Paulo, como o André disse, Los Angeles pode ser uma cidade global. Também temos Seul, que é uma cidade que está em ascensão na cultura mais da geração Z, mas escolhemos Nova York porque entendemos que ela tem uma questão de transcender gerações. Quando a gente fala de Nova York, na questão do cinema, da indústria da música, cada geração vai ter uma referência diferente. E a nossa questão aqui é de como que Nova York tem essa identidade própria e se isso é uma coisa intencional do Estado ou é algo que flui naturalmente. E a gente conhece todas as nuances de Nova York. Eu queria perguntar um pouco para a Roberta a questão do cinema, da indústria do cinema de Nova York, com tantas referências. Você traz alguma hoje pra gente? É clássico, né? Cinema em Nova York é clássico. Eu acho que uma das minhas primeiras lembranças é de assistir Homem-Aranha. É verdade. É um clássico dos anos 2000, né? Que é uma história em quadrinhos, né? Da Marvel, que quando eles adaptaram pro cinema, acho que foi anos 2000, por aí, né? Tem várias versões, né? Várias versões, exato. E todas elas retratam Nova York. E a forma como é retratado no filme é
certeza. Outro exemplo são séries como Sex and the City, Gossip Girl, Godzilla passa em Nova York, não passa? Existe King uma cena, Kong. uma das cenas, um dos filmes, acho que recentemente, que mais me chamaram a atenção nesse quesito, embora ele não tenha sido em Nova York, mas a gente continua falando de Estados Unidos e dessa questão de soft power, com certeza para mim é Top Gun Maverick, porque a gente tem acho que uma propaganda clara americana ali, tipo, nítida assim. Então você tem, de certa forma, uma influência americana, do Estado americano naquele filme. A gente teve, por exemplo, a concessão de bases, por exemplo, da Marinha para a realização da gravação do filme e tudo mais, toda aquela propaganda militar, aquela coisa bem americana mesmo que a gente está acostumado, só que em forma de entretenimento. E eu acho isso muito engraçado, que o soft power, o conceito que o Nye desenvolveu, que foi o professor responsável por formular essa teoria, por essa teorização, fala justamente sobre isso. É a capacidade que um país, no caso uma cidade, a gente está falando de entes subnacionais, ator, né? exatamente, de influenciar outras pessoas. E é muito interessante quando você vê isso essa influência sendo gerada através do entretenimento, que é no caso que a gente está discutindo aqui agora. Você falou de, por exemplo, quantas pessoas já não quiseram ir em Nova York só pela visão que elas obtiveram dos edifícios, toda aquela cidade sendo apresentada daquela forma no Homem-Aranha. No caso de Top Gun, as pessoas passando a admirar ainda mais o poderio militar americano. A gente sabe que os Estados Unidos têm uma relação muito forte com a questão do complexo industrial, então complexo militar industrial, né, que eles gostam de chamar. Então eu fico imaginando de como esse soft power que a gente está lidando aqui, através da indústria do entretenimento, se relaciona com a paradiplomacia. Qual que é as vantagens, para a gente estar falando de Nova York, de ter promovido um filme como Homem-Aranha? O que você acha disso, Gi? Você já parou para se perguntar como que funciona a questão da indústria do cinema? Você quer gravar um filme, será que você pode chegar lá na cidade com sua câmerazinha e já começar a gravar? Porque a gente tem a questão da imagem de Nova York, como eu disse anteriormente, né? A questão que, quando a gente fala, já vem à cabeça uma imagem formulada e bem estruturada até, né? E como que funciona? Será que o governo, ele tem algum tipo de licença? Como que funcionam essas licenças? Para quem que ele vai dar? Ele utiliza disso para moldar a sua própria imagem para o mundo, para o externo. Ele utiliza do próprio poder, do soft power cultural dele, para transparecer o que ele quiser, através dessas licenças do cinema e outros meios também. Roberta, você pode falar um pouquinho mais a respeito da questão da imagem de Nova York pra gente? Porque eu ia falar antes, puxando um gancho do André também, e agora isso que você falou, que a gente vê o soft power aqui, né, na área acadêmica, enfim, como um conceito, e a gente estuda dentro desse conceito, né, essas questões mais teóricas, mas na verdade o soft power ele é muito abrangente, e fora desse âmbito acadêmico a gente vê praticamente todos os dias, né, e o soft power também é uma forma dos países exercerem hegemonias e, enfim, influenciarem com as suas ideias. Isso que a Giovanna falou é muito legal da gente pontuar sobre Nova York, porque tantas referências, tantos filmes, tantas coisas, arte, teatro, enfim, tudo que a gente consegue ver em Nova York desde muito tempo atrás. A música também tem muito. A indústria musical. Também temos a questão das licenças para gravar em Nova York. Será que você que quer gravar um filme, uma produção, pode chegar com a sua câmera lá e começar a gravar? Como que funciona isso? O governo, ele utiliza desse soft power, dessa imagem que Nova York tem, ao seu favor. Ele já... corta. Não corta nada, continua. Agora volta. E tem também a questão da imagem de Nova York. E quando a gente fala sobre ela, vem já uma imagem bem estruturada e nítida na cabeça. Como que ela conseguiu essa imagem ao longo dos anos? Será que foi uma coisa orgânica ou foi alguma coisa intencional e planejada? Você, que é um cineasta, que quer começar a gravar um filme, será que você pode chegar lá com sua câmerazinha e já começar a gravar? Eu acho que não é bem assim. Tem licenças, e essas licenças são emitidas pelo próprio governo, pelo próprio prefeitura de Nova York.
E ele utiliza dessas licenças como um soft power para moldar a própria imagem ao seu favor, a favor dele. Roberta, o que você acha disso? É bem interessante essa questão, né, Gi? Porque eu acho que a gente nunca para pra pensar sobre isso, principalmente quando a gente não é da área, né? A gente aqui estuda sobre esses conceitos, essas teorias, e até para nós, né, que a gente estuda muito a teoria e acaba, às vezes, não pensando além. E o nosso objetivo aqui é a gente fazer esse questionamento, propor essa ideia de introduzir essas questões. E isso que você falou sobre essas influências, essas questões, exemplificam exatamente como o soft power ele atua no cotidiano nosso. No nosso cotidiano, Exatamente. Né? E assim, desde que a gente se conhece por gente, a gente recebe essas influências, principalmente da cultura pop, da mídia, das pessoas ao nosso redor, vivendo em sociedade, né? Isso é vivendo em sociedade, a gente recebendo sempre esse tipo de influência. E é muito válido a gente questionar se essas influências elas são completamente orgânicas ou se elas têm alguma intenção política por trás. E essa questão, a gente até estudando para fazer o vídeo e tal, falar sobre o assunto, a gente não sabia que tinha essa questão das licenças, exatamente. De permissão e tudo. Isso é muito interessante, porque mostra que o ente estatal, o governo, enfim, tem essa influência e tem esse poder controle sobre o que está sendo passado. Exatamente. E assim, Nova York é super legal, tem muitas influências, tem muita questão artística, dá pra gente falar muito, como a gente já falou, do cinema, do hip hop, da streetwear, coisas assim, né, como a gente sempre vê de Nova York. Só que, será que tudo é bom? Será que tudo é sempre nessa visão super legal? Exatamente. A gente conhece só uma das faces da cidade porque é isso que eles querem promover pra gente, pra nós. E acaba se perdendo muita coisa da cultura da cidade mesmo, individual de cada um, do dia a dia, do cotidiano, que a gente acaba não conhecendo por conta disso. É sempre bom a gente fazer esses questionamentos, Sim. A gente se questionar pra gente mesmo se aquilo que a gente tá vendo e consumindo, né? E consumindo sempre tem algum tipo de intenção por trás. Uma coisa que eu posso falar de Nova York que é muito, muito gritante em tudo que a gente vê é a questão do consumo. Nova York, você vai na Times Square e tem vários telões de propaganda e qualquer tipo de coisa. Exatamente. Traz muito essa questão do consumo também, né? E será que, com certeza, eles não deixam passar essa questão, né? Com certeza. Para eles influenciar a economia, enfim. Sim. Só que a gente tem que questionar tudo que a gente vê e aprender a pensar, né? Sobre com certeza. Sobre o que a gente está consumindo, sobre o que a gente está vendo. Bom, fica o questionamento para vocês. É um assunto muito rico, muito detalhado. A gente poderia entrar em vários tópicos aqui. Mas hoje a gente queria deixar esse questionamento para você a respeito do soft power. Agora que você já sabe o que é, será que você vai começar a perceber ele no seu dia a dia? Se você ficou interessado sobre esse assunto, nós vamos deixar algumas referências aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou desse bate-papo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal, que tem muito conteúdo legal para vir aí.